Nosso viés hoje é a respeito a uma pergunta muito frequente. O problema da analfabetismo funcional, do letramento e da erudição. Tem muita gente que acha que precisa ser erudito para não ser analfabeto funcional. Ou que só um erudito é que não seria analfabeto funcional. O erudito pode ser analfabeto funcional também. Entendeu? O que acontece? O que é? Vamos retomar uma questão muito importante. O analfabetismo funcional é uma postura passiva, é uma postura de limitação, é uma atitude tinhosa de quem quer ficar na superfície. Não é necessário ser um erudito para ter a boa atitude intelectual. Já, inclusive, é possível ser analfabeto, no sentido estrito do termo, que é não ter o domínio do alfabeto e ser intelectualmente ativo. Guimarães Rosa demonstrou isso muito bem nos seus romances, etc. O ser inteligente, equivalente a ser letrado, é ter uma postura ativa. Tá? Inteligência é ação, é movimento, é maravilhar com algo, é deixar o movimento ativo próprio da sensibilidade fluir, maravilhar-se, descobrir mais, sintetizar coisas com coisas, sintetizo esse com aquele, formular raciocínio, etc. Isso é o que tira alguém do analfabetismo funcional. A erudição, no seu sentido próprio, é uma busca. Erudito vem de muito fino, de muito refinado. Erudição, aquele que refinou muito. A erudição, no seu sentido próprio, é uma consequência de uma pessoa inteligente. A pessoa tem que começar a exercer a inteligência nos seus domínios imediatos. Ao amadurecer é que a erudição pode fazer algum sentido, em que há uma busca de elementos mais refinados da história, da filosofia, da literatura, da grande cultura, tá? Digamos aí, você realmente ingressa no que se chama o domínio da alta cultura. Mas para que isso seja fornecedor dos elementos da atitude, da postura ativa, da reflexão. Uma pessoa que não é analfabeta funcional, ela é ativa, ela está sempre pensando, ela está sempre raciocinando, ela está sempre decidindo, ela está sempre pesquisando. Tá? E a partir de um certo momento, o seu domínio puramente circunstancial pode ser pouco para fornecer meios para esse processo ininterrupto da reflexão. Tá? E aí, beber da fonte erudita, então ter que ir buscar da literatura, dos clássicos, dos grandes pensadores, compreender como outros viram a realidade. Falsa erudição, por exemplo, é estudar literatura como um objeto literário. Falsa erudição é estudar filosofia como história das ideias, como história dos pensadores. Não, no seu sentido próprio, uma pessoa já inteligente, que vai ter posse de erudição, ela vai ter posse de erudição em sentido pleno. O que é isso? Ela não quer saber a biografia de Aristóteles meramente, ou uma tara pelo texto aristotélico. Ela está interessada em ver, ela já vê a realidade. Ela está interessada em ver como, por sua vez, aquela alma, a alma de Aristóteles, via a realidade. Que encaixe que ela dava, que encaixe que ela não dava. Nesse tipo de sentido, a erudição é um fruto de uma inteligência que já está amadurecida. Mas não é necessariamente a erudição que amadurece a inteligência. Tá? Essa ordem é muito relevante. Direto me chega a pergunta, mas vou ter que estudar Platão e Aristóteles para ser inteligente? Eu falei, não, meu cara. Primeira coisa, tem que ter atitude de inteligência. Você tem a sensibilidade bem desenvolvida, você tem um esforço ativo para tomar decisões, você tem um cuidado consciente dos seus afetos, você estabelece afetos honestos, exige respeito para você, põe sensos de adequação, de moderação nas suas coisas. É isso que vai te fazer inteligente. E uma vez que essa inteligência vai sendo possuída, cristalizada, você vai ganhando a virtude própria da pessoa inteligente, que é a virtude, por exemplo, de ordem,
Aí existe o processo de progressão. Na progressão da inteligência, vai chegar o ponto em que você vai precisar da erudição, porque é lá em que você vai encontrar eco. As respostas culturais meramente sociais, populares e etc., serão pouco para uma pessoa que está em progressão. Serão muito pouco, gente. Muito pouco. Muito pouco. As pessoas têm dificuldades de assimilar conteúdos escolares. As pessoas têm dificuldades de assimilar conteúdos profissionais. Têm dificuldades de assimilar conteúdos universitários. São intelectualmente fracos, gente. São intelectualmente débeis. Tá? Porque para uma pessoa inteligente, ela vai assimilar esses conteúdos a ponto que esse conteúdo não dá para extrair mais nada. Daí, aí existe um movimento de buscar erudição. Agora o cara chegar e falar, não, mas eu quero ler 300 clássicos, quero ver... Olha, é mais interessante você desenvolver sua atitude. Tá? E é isso que a gente tem trabalhado demais aqui. É a atitude de concentração, a atitude de se afastar daquilo que é desordem, se afastar daquilo que é tóxico, a estabelecer a sensibilidade, começar a tomar decisões. Decisões também são um processo progressivo. Você decide aqui, depois decide mais. Isso vai sendo a construção da sua liberdade. Tá? E vai chegar um ponto que você quer comer coisa melhor, gente. Exato. Você não vai, mas você vai passando por esse processo de desintoxicação até a hora que você precisa de uma coisa refinada. Igual o paladar, meu. Você vai educando o seu paladar. Chega uma hora você não aguenta comer as coisas. Com a tua inteligência, a mesma coisa. A gente começa dos afetos brutos, vamos refinando, dá um salto na imaginação, dá um salto nas decisões. Aí vai chegar uma hora que você precisa da erudição. No seu sentido próprio, como eu mencionei aqui. E não no seu sentido desviado, tá? Esse sentido aí de falsa erudição, ficar recitando pessoas, dizendo nomes, mas sem entender a perspectiva da alma, do erudito que você está lendo. É você tratá-lo como um objeto e não como um instrumento para o seu próprio processo, que você vai assimilar aquilo e andar para frente. Então, erudição não quer dizer inteligência. Tá? E a justa busca da erudição é um movimento de uma inteligência que já amadureceu. Tá? Tem que esperar o tempo das coisas. Tem que fazer primeiro o chão da casa, né, gente? Bom, fica a dica de hoje. Se alguém tiver algum comentário, por favor, fica à vontade. Senão eu já vou começar a fechar. Vou tentar aproveitar um pouquinho desse local, ainda que vai chover daqui a pouco, mas hoje ainda tenho muita estrada por fazer. Sem perguntas, meus caros, muito obrigado então e até mais.